Pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade à resolução da prova do Enem 2019, prova amarela, segunda aplicação, ok? Vamos lá. Então vamos à leitura da questão 141. Um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha, analisando as receitas anuais dos 3 últimos anos. Tais receitas são apresentadas no quadro. Aqui nós temos o quadro como ano 1, a receita de 2,2 bilhão de reais, no ano 2 a receita de 4,2 bilhão de reais, no ano 3 a receita foi de 7,4 bilhão de reais, ou bilhões de reais, né? Estes dados serão utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano 4, pois a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas anuais anteriores, utilizando a seguinte regra. A variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2, adicionada à média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. O valor da receita mínima esperada em bilhão de reais será de... Vamos à solução dessa questão. Então, gente, essa questão eu deixei destacado aqui o que a gente precisa, né? Que é essa parte da variação, e deixei já feita a formulazinha que eu vou explicar agora. Vamos lá. Só relendo, ó. A variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do 3 para o 2, adicionada à média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. Olha só, isso que nós temos aqui no quadro são as receitas, ok? A receita do ano 1, o que ela ganhou no ano 1, o que ela ganhou no ano 2. A variação vai ser a diferença entre as receitas. Suponha que você ganha um salário de R$1.000, né? E daqui a 2 anos você vai passar a ganhar um salário de R$3.000. Então, a variação do seu salário é o que aumentou. Como é que você calcula? Fazendo a diferença. Então, eu escrevi aqui do lado, ó. A variação do ano 1 para o ano 2 vai ser o quê? O R2, que é a receita do mês do ano 2, menos o R1, que é a receita do ano 1, certo? A variação do 2 para o 3 vai ser o R3, o que ela passou a ganhar no 3, menos o que ela ganhou no 2, certo? Então, ele fala que para a gente calcular essa variação vai ser feita a seguinte fórmula. Ó. A variação do 4 para o 3 será igual à variação do 3 para o 2, que está aqui, ó, R3 menos R2, está vendo? Ó? Adicionada, que é o mais, a média aritmética entre essa variação, de novo, né, que é o R3 menos R2, e a variação do 2 para o 1. Então, eu tenho aqui, ele quer que você calcule a variação do 3 para o 2, mais a média aritmética das duas variações que tiveram aqui, ó, do 1 para o 2 e do 2 para o 3. Ó. Então, a variação do 3 para o 2 está aqui, ó, R3 menos R2, somado com R2 menos R1, que é a variação do 1 para o 2, isso dividido por 2. Por quê? Como eu quero calcular a média aritmética e eu tenho duas variações aqui, certo? São duas variações. Cada parênteses representa um número que eu vou calcular daqui a pouco. Então, a média aritmética de dois números, você vai somar os números e dividir por 2. Então, vamos lá. Quem é o R2 menos R1? Ora, o R2 a gente sabe que é 4,2, está aqui, e o R1 foi 2,2. Fazendo a diferença, você vai ver logo de cara que é 4,2 menos 2,2 vai dar exatamente 2, né? Ou 2,0. R3 menos R2 vai ser 7,4 menos 4,2. Ora, você pode fazer aqui, ó, um rascunhozinho, ó. 7,4 menos 4,2. A subtração de números decimais, vírgula abaixo de vírgula. 4 menos 2 é 2. 7 menos 4 é 3. Vírgula abaixo de vírgula vai dar 3,2, certo? Então, nós já temos aqui todos os dados que a gente necessitava para calcular essa variação pedida, certo? O que a gente vai fazer agora? Calcular. Então, eu vou substituir agora esses valores aqui pelas variações. Então, o V aqui vai ser... Ó, a gente viu que o R3 menos R2 está bem aqui, ó, deu 3,2, certo? Somado com R3 menos R2 de novo, 3,2 mais R2 menos R1. Cadê o R2 menos R1? 2, certo? Isso dividido por 2, porque eu quero a média aritmética dessas variações.
Então aqui, ó, primeiro eu vou resolver essa parte da fração. Então a variação vai ser 3,2 somado com 3,2 mais 2 vai dar 5,2, né? Dividido por 2. Ó, daí você pode fazer o seguinte, você pode usar a ideia de somar um número com a fração, mas para ficar mais prático a gente vai dividir aqui, ó, primeiro, né? 5,2 dividido por 2. Deixo claro de novo que no canal tem um vídeo onde eu ensino a fazer divisões, né? Para quem tem dificuldade, certo? Lá tá bem explicadinho, eu acho que você vai gostar, então sugiro você procurar lá no meu canal o vídeo de divisões, certo? Ele é bem recente. Então vamos lá, 5,2 dividido por 2. A gente sabe que para dividir eu tenho que tirar a vírgula daqui. Então eu vou tirar essa vírgula e vou transformar o número em 52. Como ficou 52 é porque eu multipliquei esse dividendo por 10. Logo eu tenho que fazer a mesma coisa com o divisor. O divisor era 2. 2 vezes 10, 20. Então na prática é o seguinte, andou uma casa, a vírgula aqui, acrescentou um zero. Andou uma casa no dividendo, acrescentou um zero no divisor. Então eu vou dividir 52 por 20. Aí você começa, 5 não dá, pega logo 52, né? 20 vezes 2 é 40. 20 vezes 3 é 60. Passou, então vem para cá o 2. 2 vezes 20, 40. Para 52, resta 12, né? Note que agora eu não tenho mais número para baixar, não tem algarismo para baixar. Então, eu vou aqui colocar um zero com a minha conta e vou lá no quociente e coloco uma vírgula, certo? 120 por 20 dá 6. 6 vezes 20, 120. 120 para 120, nada. Então, isso aqui vai ficar, ó, que a variação vai ser 3,2 somado com 2,6, certo? 3,2 somado com 2,6, vamos fazer bem aqui. 3,2 somado com 2,6. Adição e subtração a gente faz vírgula abaixo de vírgula, né? 2 mais 6 é 8, 3 mais 2 é 5, vírgula abaixo de vírgula, 5,8. Agora eu quero que você tenha muito cuidado. A sorte é que nessa questão aqui não tinha a opção 5,8, certo? Não tinha. Então, se tivesse, muita gente poderia marcar pensando que essa é a resposta. Não é. O 5,8 é somente a variação. Então, a receita esperada, o R4, vai ser o que? O R4 vai ser o que ele tinha no 3 mais a variação que a gente calculou. Ou seja, o R4 vai ser a receita 3, que foi 7,4, somado com 5,8. Isso aqui vai dar 13,2, que é o item C. C de Cledinardo. Ok? Valeu, pessoal. Vamos continuar. E aí, pessoal, vamos à leitura da questão 142. Em uma corrida de regularidade, cada corredor recebe um mapa com um trajeto a ser seguido e uma tabela indicando os intervalos de tempo e distâncias entre os postos de averiguação. O objetivo dos competidores é passar por cada um dos postos de averiguação o mais próximo possível do tempo estabelecido na tabela. Suponha que o tempo previsto para percorrer a distância entre os dois postos de verificação consecutivos seja sempre de 5 minutos e 15 segundos, e que um corredor obteve os seguintes tempos nos 4 primeiros postos. Então, nós temos aqui uma tabelinha com cada um dos postos, o tempo previsto e o tempo obtido pelo corredor. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. A pergunta: caso esse corredor consiga manter o mesmo ritmo, o seu tempo total de corrida será? Item A, 1 hora 55 minutos e 42 segundos. Item B, 1 hora 56 minutos e 30 segundos. C, 1 hora 59 minutos e 54 segundos. D, 2 horas 5 minutos e 9 segundos. Ou item E, 2 horas 5 minutos e 21 segundos. Então, observe que nessa questão, a gente vai ter aqui o tempo que ele estava previsto para passar, né, em cada posto. E aí nós temos o tempo previsto no primeiro posto 5 e 15, 5 minutos e 15 segundos. No segundo posto 10 minutos e 30 segundos. No terceiro 15 e 45 e assim sucessivamente. De modo que no último posto ele deveria passar, seguindo essa previsão de passar a cada 5 minutos e 15 segundos. Então no último posto ele deveria chegar lá exatamente a 1 hora 55 minutos e 30 segundos.
ok? Só que é bem claro aqui a questão que ela fala que ele tem que chegar o mais próximo possível. Então, ele na verdade não obteve essas pontuações, mas obteve uma regularidade. Ó. Ele passou no primeiro posto aos 5 minutos e 27 segundos. No segundo, ele passou aos 10h54, 10 minutos e 54 segundos. Se você fizer a continha, é exatamente quando ele soma 5 minutos e 27 segundos também. Do segundo para o terceiro, se você somar de novo 5 minutos e 27 segundos, você vai achar exatamente 16 minutos e 21 segundos. Então, observe, e assim também do terceiro para o quarto. Ó. 16 minutos e 21 segundos somados a 5 minutos e 27 segundos vai dar 21 minutos e 48 segundos, ok? Então, mantendo esse ritmo, ele vai chegar aqui no horário X, no tempo X, né? E essa é a chave da questão, é o que a gente vai ter que descobrir aqui. Então, observe que esse problema envolve um assunto chamado progressão aritmética. Nós temos aqui duas para analisar. A primeira progressão é que a gente vai analisar o tempo previsto. Para que a gente vai analisar essa primeira progressão? Para descobrir qual é o número de postos. Descobrindo o número de postos, a gente vai ter o total de termos da progressão, no caso das duas progressões, tanto da primeira, do previsto, quanto do obtido pelo corredor. Sabendo o número de postos, a gente vai jogar na segunda progressão e achar o resultado da questão, certo? Deixa eu falar um pouquinho de PA, para a gente relembrar o que é uma progressão aritmética. Então, pessoal, para resolver essa questão, é interessante que a gente lembre de um assunto chamado progressão aritmética, certo? Então, uma progressão aritmética é uma sequência de números que são obtidos da seguinte forma. Eu tenho o primeiro termo, que eu estou aqui circulando, que é o a índice 1, certo? E tenho uma razão que eu chamo de r, que é um valor constante. Então, cada termo eu obtenho a partir do anterior somado com essa constante. Como assim? Eu estou aqui com o A1, certo? Então, o A índice 2 vai ser o A índice 1 somado com a razão, certo? O A3, que é o A índice 3, vai ser o A índice 2 somado com a razão, que a gente fazendo a continha dá o quê? O A1 mais duas vezes a razão. Dessa maneira, a gente consegue montar o chamado termo geral da PA, que é o A índice N, o enésimo termo da progressão aritmética, que é o A índice 1, que é o primeiro termo, somado com n menos 1. O que é esse n? É o número de termos. Então, n menos 1 multiplicados pela razão. Ok? Então, aqui está a formulazinha da PA. Então, a índice n é igual a índice 1 mais n menos 1 que multiplica r, onde esse a índice 1 é o primeiro termo, o a índice n é o enésimo termo, o n é o número de termos da progressão e o r é a razão. Então, essa questão ela trata de progressão aritmética. Vamos ver como é que a gente vai usar isso aí. Então, olha só, a gente tem aqui a primeira progressão aritmética, que é a progressão que tem os tempos previstos, né, para ele chegar nos postos. Por que é uma progressão aritmética? Porque a gente viu que, a partir do primeiro termo, o próximo termo sempre é obtido somando um valor constante. Que valor é esse? No caso do tempo previsto, é 5 minutos e 15 segundos. Então, isso aqui vai ser a razão, certo? Vai ser a chamada razão da progressão aritmética. No segundo, eu vou chamar a PA de termos BI, certo? No caso, A1 a N seria A1, A2 a N, seria a PA do primeiro caso, do segundo B1, B2 e Bn. No segundo caso, também é N mesmo. Esse N da segunda progressão é o mesmo da primeira, porque é o número de postos. Então, nosso trabalho é achar o B índice N. Para achar o B índice N, a gente precisaria da fórmula Bn vai ser quem? B índice 1, primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão. A razão, vou chamar aqui do segundo caso, né? A razão do segundo caso a gente sabe quanto é. Os tempos do corredor, ele sempre aumenta de um posto para outro. Sempre aumenta não, ele sempre tem uma diferença de 5 minutos e 27 segundos, né? Então, significa que ele sempre vai acrescentando aos tempos um valor constante igual a 5 minutos e 27 segundos. Logo, a gente poderia colocar na fórmula desde que soubéssemos o valor de n. Então, como é que a gente vai determinar esse n? Na primeira progressão, certo? Outra coisa importante, observe que as progressões aqui, ó,
elas usam minutos e segundos, e no caso aqui do último usa hora, né? Hora, minuto e segundo. Então, para ficar melhor, eu preferi, e isso aqui é uma questão pessoal, você não é obrigado a fazer isso, eu preferi transformar tudo em segundos, certo? Então vamos lá. Primeira progressão aqui. A gente tinha aqui o A índice 1, era 5 minutos e 15 segundos, certo? O A índice N, deixa eu olhar aqui, era 1 hora, 55 minutos e 30 segundos. 1 hora, 55 minutos e 30 segundos. O N é o que a gente quer descobrir, certo? E descobrindo o N, a gente vai para a segunda PA, que é a da questão, né? Então vamos lá, vamos transformar isso aqui em segundos. Você tem que lembrar que uma hora equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, no caso aqui, ó, 5 minutos e 15 segundos vai dar, ó, 5 minutos em segundos vai dar quanto? 5 vezes 60 segundos, né? Somado com quem? Com 15. Você sabe que 5 vezes 6 é 30, então 5 vezes 60 dá quanto? Dá 300, né? 300 mais 15, 315. Então, a nossa PA aqui vai ter o A1 igual a 315, certo? Vamos para o AN aqui. Então, 1 hora vai ter, ó, em segundos, hein? 1 hora vai ter 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, então ela vai ter, ó, 60 vezes 60 em segundos, né? E como é que eu vou fazer com 55 minutos? Eu vou fazer com 50. Mas 50 minutos, então vai ser 50 vezes 60, 50 minutos, mais 5 minutos, 5 vezes 60 e mais 30 segundos, né? Por que eu fiz isso? Para ficar mais fácil a conta, ó. Você sabe que 6 vezes 6 é 36, não é? Então, acrescenta um zero do primeiro 60 e um zero do segundo. 60 vezes 60 é 3.600. 5 vezes 6 aqui, né? Ó. 5 vezes 6 é 30. Você acrescenta um zero do 50 e um zero do 60. Olha como é fácil. Dá 3.000, né? 50 vezes 60. 5 vezes 60, a gente já fez agora há pouco, dá 300. Mais 30. Então, observe aqui, ó. 3.600 mais 3.000. 6.600. 6.600 mais 300. 6.900. Mais 30. 6.930. Certo? Então, a gente tem agora a nossa PA. Ó. O A1 aqui, eu estou só em segundo agora, na mesma unidade, né? Tem 315 segundos. Eu vou chamar só de 315. O A índice N, ele tem o quê, hein? 6.930 segundos. Faltou eu falar da razão aqui, né? A razão a gente sabe que é constante igual a 5 minutos e 15 segundos, que a gente já transformou, que é o mesmo do A1, né? A índice 1. Então, a gente sabe que o R aqui, então, é 315 segundos. Logo, a gente pode colocar na fórmula geral, o termo geral da PA, que é AN é igual a A1 mais N menos 1, que multiplica R. Substituindo, o AN eu tenho. O AN é 6.930. Isso é igual a 1, eu também tenho, 315. O N eu não sei, então eu também não sei quem é N menos 1. Escreve assim. E a razão é 315. A gente vai agora fazer a operação distributiva aqui. Ó. Vai ficar, então, 6.930, certo? É igual a 315, mais N vezes 315 dá 315N. E aqui menos do meio, né? Ó. 1 vezes 315, 315. Olha só. Então, esse 315 aqui vai se anular com esse outro aqui, porque estão do mesmo lado da igualdade com sinais opostos. Então, ficou aqui 6.000, vou passar aqui para cima, 6.930 é igual a 315 N. Isolando o valor de N, eu vou ter que N vai ser igual a 6.930 dividido por 315, não é? Então, N vai ser quanto, hein?
Ora, vamos fazer aqui. 6.930 por 315. Então, 315 vezes 1 é 315. 315 vezes 2 é 600. Né? 300 mais 300, 600. 15 mais 15, 30. 630. Se você fizer vezes 3, vai passar. Né? Então, vai ficar o 2 aqui. 2 vezes 315, 630. 693 menos 630 vai dar 63, certo? Baixa o outro zero ali, e deu 630. A gente acabou de ver que 2 vezes 315 é 630. 630 para 630, nada, certo? Eu fiz a divisão um pouco rápida. Repito de novo, no vídeo do canal, tem um vídeo do canal ensinando a dividir, certo? Então o N aqui deu igual a 22. Então a gente está quase chegando na nossa resposta. Já sabemos o seguinte, são 22 postos, ok? Então agora eu vou olhar aqui a segunda PA. A gente tinha o B índice 1, certo? Que foi o primeiro posto, ele passou aos 5 minutos e 27 segundos. A gente sabe que a razão dela também deu igual a 5 minutos e 27 segundos, que já foi comentado hoje nesse vídeo, né? Então, o nosso trabalho é saber quem é o B índice N, certo? Sendo que agora a gente sabe quem é o N, porque o N desse aqui vai ser o mesmo N da outra PA. Então, N é igual a 22. Logo, o B índice N é igual a B1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Só tem um porém. Esses tempos aqui estão em minutos e segundos, né? Então, é melhor transformar somente em segundos. Como é que a gente vai fazer aqui? 5 minutos e 27 segundos vai dar 5, vou escrever aqui embaixo, 5 vezes 60 mais 27. Lembrando que um minuto tem 60 segundos, né? Então, o B índice 1 vai ser o quê? 5 vezes 60, 300, mais 27, 327. E a gente viu que o B1 é igual ao R, né? Então, a gente já sabe logo que o R também é 327 segundos. Então, o B índice N, que é o que eu quero achar, vai ser igual ao B1, 327, mais o N, a gente sabe quem é o N, é 22 agora, 22 menos 1, vezes a razão, que é 327. Então, B índice N vai ser 327, mais 22 menos 1 vai dar 21, vezes 327. Então, pessoal, o B índice N vai ser 327 mais 21 vezes 327. Isso aí equivale a 22 vezes 327, né? Por quê? Ora, aqui é o mesmo termo, né? Então, aqui ele está multiplicado por 1, somando com ele multiplicado por 21, somando com ele multiplicado por 1. Então, 21 mais 1, 22. Fazendo esse produto aqui, 22 vezes 327, o B índice N vai dar 7.194. Então, isso aqui é em segundos. Então, nós já achamos aqui o tempo que o corredor demorou para chegar lá no 22º posto. Vamos voltar uns 2 slides aqui, só para a gente ver o seguinte. As opções, né? Então, lembrando, o B índice N vai ser 7.194 segundos. Ocorre que eu calculei o tempo em segundos, e aqui está tudo em hora, né? Minuto e segundo. Então, vamos relembrar aqui. 7.194 eu quero transformar em horas, né? Primeiro, então, vou fazer o seguinte. Eu sei que 1 hora, a gente viu agora há pouco, equivale a 3.600 segundos, certo? Então, 2 horas vai ser 7.200. Por quê? Multiplicando 3.600 por 2 segundos. Logo, o resultado é um número maior do que 1 hora e menor do que 2. Então, a gente já vai tirar aqui essa opção e essa opção, tá vendo? Já estão fora. Restam essas 3 aqui, certo? Então, vamos ver o seguinte. 7.194 segundos eu quero transformar em horas, né? Então, veja só.
usando dicas, né? A gente viu que o camarada aí, ele sempre estava passando muito abaixo do previsto. Então a gente já pode eliminar esse item A também. Por quê? Porque ele está muito próximo do previsto. Ele sempre passava atrasado, não é? Então, para finalizar, tem mais uma dica legal. Olha só, a gente está fazendo a prova do Enem, prova enorme, então tem que ganhar um tempinho, né? A gente viu que 2 horas equivale a 7.200 segundos. Aqui eu observo o seguinte, ó. Eu tenho 7.194 segundos, não é? Se eu somar mais 6 segundos, vai dar quanto aqui? Vai dar 7.200 segundos, né? Agora, então, observe aqui, do meu tempo aqui para... do corredor, né? Para o tempo de 2 horas, vai faltar somente 6 segundos. E você observa aqui no item C, aqui, tem 1 hora, 59 minutos e 54 segundos, ó. Então, se eu somar mais 6 segundos aqui, daria exatamente 2 horas. Logo, esse tempo aqui equivale aos 7.194 segundos e resolve a nossa questão. De novo, C de Cledinardo. Não é coincidência não, viu? Valeu, pessoal! Então, pessoal, a ideia desse vídeo era fazer 5 questões. Porém, ele está ficando um pouco longo. E para não ficar repetitivo, nem ficar cansativo, eu vou fazer outros vídeos. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir o vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, que a gente vai continuar resolvendo essa prova e as outras provas. E ativa o sininho para que toda vez que eu fizer uma postagem nova, você fique sabendo, certo? Tá aqui os botões que você vai apertar e muito obrigado. Até a próxima.